E aí, pessoal, vamos mergulhar fundo num dos maiores desafios de quem presta concurso? As famosas pegadinhas nas provas de inglês. A nossa missão aqui é bem clara: entender a lógica da banca, para transformar cada armadilha daquelas em pontos a mais. Bora começar? Essa pergunta aqui, fala a verdade, ela resume a ansiedade de muita gente, né? Aquele receio de uma palavra que parece uma coisa, mas é outra, ou de uma estrutura gramatical que te induz ao erro. É real. O objetivo hoje é trocar esse medo por uma estratégia, por antecipação. Então, vamos direto ao ponto. A primeira coisa que precisa ficar clara é o seguinte: a prova de inglês de concurso não quer saber só se o seu vocabulário é bom. Ela testa, na verdade, a sua atenção e a sua capacidade de pensar como a banca examinadora. É um jogo, e para ganhar, a gente precisa conhecer as regras e, claro, as armadilhas. Vamos então para o primeiro tipo de armadilha, que talvez seja a mais comum de todas: as armadilhas visuais. Sabe, são aquelas palavras e estruturas que o olho reconhece de cara, mas que estão ali desenhadinhas para te enganar. E a grande estrela das armadilhas visuais é, sem dúvida nenhuma, o falso cognato. São aquelas palavras que parecem nossas velhas conhecidas do português, mas que no inglês, olha, carregam um significado totalmente diferente. A banca simplesmente adora usar isso para testar quem está só achando que entendeu o texto. A simplicidade dessa armadilha é o que a torna tão perigosa. Pega o exemplo clássico, actually. A leitura automática no impulso leva a gente para atualmente, mas o significado correto é, na verdade, de fato. Para falar atualmente, o certo seria usar currently ou nowadays. É uma troca sutil, mas que muda toda a interpretação da frase. E aqui a gente vê a pegadinha em ação. Numa frase como "He actually works here", a interpretação apressada seria "ele atualmente trabalha aqui", mas a correta é "ele na verdade trabalha aqui". A banca explora exatamente essa leitura superficial para fazer uma alternativa errada parecer a certa. Outra armadilha visual super poderosa é o finalzinho ing. A gente foi treinado a vida toda a associar isso com uma ação acontecendo, o nosso gerúndio. Mas em inglês, muitas vezes ele transforma um verbo num substantivo. Tipo na frase "Walking is good for your health". Walking não é a ação de estar andando, mas sim o substantivo, a caminhada. Bom, agora vamos avançar um pouco. O jogo vai ficando mais sutil. Agora, a banca vai esconder as pistas mais importantes nos pequenos detalhes da frase, principalmente sabe onde? Nos verbos auxiliares. Então, o ponto crucial é este. Verbos como do, be e have são a espinha dorsal da gramática inglesa. Eles carregam a informação sobre o tempo verbal e a estrutura da frase. É neles que a banca testa se o domínio da mecânica do idioma é real. E dentro dos auxiliares, a pegadinha mais frequente, de longe, é o uso do did para o passado simples. Muita gente, na pressa da prova, esquece como ele funciona, e é aí que a banca comemora. Olha só a estrutura. A forma incorreta, she not work yesterday, é quase uma tradução literal do jeito que a gente fala em português. Já a forma correta exige o auxiliar did. E o pulo do gato é que quando did entra na frase para negar o passado, o verbo principal work tem que voltar para sua forma base. É preciso gravar essa regra. É uma das leis do inglês que mais derruba a gente boa. Se o did está na frase, seja numa pergunta ou numa negativa, o verbo principal fica limpo, no infinitivo sentiu. A banca vai sempre colocar opções com o verbo principal também no passado, só para confundir. Agora vamos para o nível avançado do jogo. Aqui, o significado de uma palavra não está nela mesma, mas em tudo que está ao redor. A banca quer testar se a leitura é da floresta e não só de uma árvore isolada. Muitas palavras em inglês têm múltiplos significados. Reconhecer a palavra sozinha não garante nada. É preciso analisar a frase inteira, as palavras vizinhas para destravar o sentido correto que a banca escolheu para aquele texto específico. Vamos pegar um verbo super simples como look. Nossa forma mais básica significa olhar. Fácil, né? Mas é aqui que o truque do contexto começa a fazer a sua mágica. E aqui a armadilha se revela com tudo. Ao adicionar uma simples preposição, o significado de look se transforma completamente, criando o que a gente chama de phrasal verb. Look for vira procurar. Look after se torna cuidar. A banca vai usar uma frase como look after the kids e oferecer uma alternativa com olhar as crianças, testando justamente esse conhecimento. Esse mesmo princípio do contexto é vital nas sentenças condicionais. A combinação dos tempos verbais na frase com if e na frase principal define todo o cenário,
se é uma certeza, uma hipótese ou algo impossível. Uma simples troca de tempo verbal pela banca pode alterar o resultado da condição, e é aí que mora a pegadinha. Certo, já entendemos as principais táticas da banca. A pergunta agora é: como dominar esse jogo e transformar essas armadilhas em acertos na prova? Como a gente vira essa chave? A estratégia é bem sistemática. Primeiro, sempre ativar o modo desconfiança para palavras que são muito parecidas com o português. Segundo, em qualquer frase, o primeiro alvo tem que ser o verbo auxiliar. Ele te dá o mapa do tempo verbal. Terceiro, nunca, jamais tire conclusões com base em uma palavra isolada. E quarto, phrasal verbs são vocabulário novo, não é a soma de suas partes. E o ponto fundamental é este: entender essas regras é o primeiro passo. Mas internalizar de verdade só vem com a prática. Ler textos variados, resolver muitas questões, isso treina o cérebro para identificar esses padrões quase que no automático, transformando a ansiedade da prova em confiança estratégica. Com essa nova mentalidade, a pergunta muda. Não é mais: será que vou cair na pegadinha? Mas sim: qual é a próxima pegadinha que eu vou encontrar e desarmar? É continuar estudando com esse olhar de estrategista, e a prova de inglês vai deixar de ser um obstáculo para se tornar uma aliada na aprovação.